Oi gente, eu voltei depois de alguns meses aí com o canal parado, né? Eu tinha que voltar ao assunto do vídeo anterior e é um pouco difícil para mim falar sobre isso ainda, mas como eu tô pretendendo fazer algumas coisas novas no cabelo, eu tinha que vir finalizar esse assunto para começar a falar de um outro, né? Então, na época, meu irmão foi mandado para casa e voltaria daqui a um mês, porque seria quando o resultado da biópsia sairia, né? Minha mãe fez uma por fora, que o médico mandou ela fazer. Não sei se eu falei isso no vídeo anterior. E aí, quando chegou, ele falou, agora tem que esperar do hospital chegar para a gente poder comparar as biópsias. E aí, mandou ele para casa, ele veio para casa, ficou bem. Só que depois, passando umas 2 semanas, ele começou a sentir dor. E aí minha mãe dava uma dipirona e melhorava. Aí no outro dia de novo, dava uma dipirona, melhorava. Depois essas dores começaram a ter 2 vezes ao dia. E depois, ele sempre tomando a dipirona e melhorando. E depois ela começou a intensificar. Tomava o remédio, dava um tempinho, mais meia hora, daqui a pouco a dor voltava, né? Então essa dor começou a intensificar e ser todos os dias, né? Várias vezes ao dia. Às vezes ele ia pro UPA, tomava remédio na veia e mandava para casa, até chegar o dia dele voltar no hospital, que seria dia 27 de novembro. E aí quando ele voltou dia 27 de novembro, que seria onde minha mãe imaginou, né, que ele iria operar, porque já teria o resultado lá da biópsia do hospital, o médico disse que ainda não tinha o resultado e não podia ficar com ele e mandou ele para casa para continuar esperando, né? E aí um dia desses, ele esperando, indas e vindas do UPA, não, minto, quando ele chegou lá que não estava pronto, a biópsia, ele mandou ela fazer outra, a mesma que o hospital fez por conta própria novamente. E aí esperar, né? E aí veio para casa, e aí ele indo, vindo do UPA para casa. E aí um dia eu fui com ele, né? Falei, não dá para deixar ele assim em casa, vamos tentar ver se o UPA consegue fazer uma transferência para um outro hospital. E aí cheguei lá, conversei com a médica, né? Ela falou que ia tentar, mas não sabia, porque tinha que ficar no leito, para ir do leito conseguir fazer a transferência, e não conseguiu o leito. Mandou ele ir para o outro UPA de um bairro próximo. Aí chegou lá, expliquei o mesmo caso. A médica também disse que não tinha como. E falou que quando fosse assim, em vez de levar ele para o UPA, levasse logo para o hospital grande. Aí ele foi para um hospital Albert, em Realengo. No dia seguinte, a minha mãe levou ele. E aí chegou lá e ele ficou internado. Acho que dia 20 de dezembro ele ficou internado, tá? E aí lá fizeram vários exames nele, né? Ele foi bem melhor tratado, né, do que no outro hospital. Eles deram bastante atenção, fizeram vários exames. E aí ele ficou lá, sendo medicado, já começou a tomar morfina. Na hora da alimentação eu já observei que ele estava com dificuldade para se alimentar, dificuldade para engolir a comida, ele mastigava muito, depois ele engolia com dificuldade. Aí eu falei com a nutricionista, aí ela mandou não sei se foi uma fonoaudióloga lá para poder ver. Aí ela foi, a fonoaudióloga ficava botando papinha, ela falou que ia começar, acho que ele não estava mais em condições de comer comida consistente, teria que comer comida pastosa, né? Porque ele já estava com dificuldade de engolir. Aí ela foi e falou para mim de costa para ele que ele era um paciente grave, tá? Gravíssimo. Mas até então eu não queria, independente do que eu estava vendo ali, eu não queria acreditar que ele estava partindo, né? Eu continuei ali crendo que ele ia ficar bem, que Deus ia reverter aquele quadro, né?
Ele estava recebendo muitas orações de familiares, conhecidos, né? E eu estava crendo que ia haver uma cura, tá? Então, mesmo quando o médico falava que ele era um paciente gravíssimo, eu não queria deixar aquilo entrar, né? E aí teve um dia que eu pedi a médica se não tinha como transferir ele para o hospital, para o INCA, e ela falou que não tinha como, porque chegando lá eles queriam saber da biópsia, do resultado da biópsia, que não podia ser assim, né? Transferir direto. E a biópsia só sairia dia 25 de dezembro. Aí quando foi dia 25 de dezembro, nós ligamos para lá, eu liguei, não estava pronta. E ele falou que botou urgência, porque o caso do meu irmão era urgente, mas o prazo era maior do que o prazo que ele deu, né? E aí a gente falava para ele, tem que esperar o resultado da biópsia. E nisso ele só estava piorando, né? Os rins dele, a médica veio falar para mim que os rins dele ia parar, que estava entrando em estado de falência. A médica até chorou quando ela foi me dar essa notícia, pediu desculpa e chorou porque ela chorou na minha frente. E eu fiquei ali firme porque eu estava na fé de que o rins dele não ia parar e que Deus ia reverter aquele quadro. E infelizmente não foi assim. No dia 5 de janeiro, ele ficou 2 dias sem urinar, já parou de se alimentar. Nesses 2 últimos dias ele começou a dormir direto, não acordava mais para se alimentar, só dormia. E aí quando foi no dia 5, a respiração dele ficou muito fraca. Aí o médico falou que ia levar ele para a sala de procedimento. Ele já estava com máscara, tirou a máscara dele e foi levando ele devagarinho. Eu fiquei pensando assim, né? Ele estava com dificuldade para respirar, estava com a máscara, o médico tira e vai devagarinho para a sala de procedimento, que eu não sabia que sala era essa de procedimento. E aí eu fiquei esperando. Aí eu entrava para ir no quarto, aí teve uma hora que eu saí, eu vi a menina vindo com aqueles aparelhos que bota aqui. Esqueci o nome, que é para... Aí foi para essa sala e eu fiquei esperando. Mas mesmo assim, vendo tudo isso, eu não achei que seria ali. Eu achei que eles iam fazer um procedimento e ele ia voltar, né, pro quarto. E aí depois, acho que cerca de uns 5 minutos, mais ou menos, uns 8 minutos, veio a médica e veio me dar notícia, né? Aí eu falei que eu era irmã, e você é familiar? Sou irmã. Aí ele partiu. Na hora eu fiquei assim tão sem reação que eu não estava acreditando, sabe, que tinha acontecido isso. Eu não consegui chorar na hora, não consegui chorar no dia. Eu só chorei mesmo no dia do enterro. E aí eu liguei para um amigo, ele foi lá com a esposa me buscar. E aí eu vim para casa dos meus pais, né, para poder dar a notícia. Foi bem difícil, sabe? Bem difícil. Porque eu esperava que ele ia ser curado. E até hoje, assim, quando eu tô aqui em casa, eu acho que eu vou chegar lá na minha mãe e ele vai estar lá, sabe? Parece que não é verdade. Bom, então tá aqui finalizado então o vídeo sobre o caso do meu irmão. Que fique de alerta, né, os sintomas, porque os médicos estavam tratando os sintomas dele como sarna, devido às coceiras que ele tinha, né? E tudo isso são sintomas do câncer, né, no pâncreas. A gente ficar atento aí aos sinais, né? Então tá, gente, o vídeo foi esse e até o próximo.